E qual é o propósito na comunicação? A Que propósito de importância do vida? propósito na Ah, comunicação. tá. Eu falo o seguinte, eu vou falar uma frase aqui que é de Pitágoras. É uma Uhum. frase, ela é um pouco dura. A pessoa tem que ser um pouco filósofa para ouvir, tem que ser até um pouco estoica, de preferência a filosofia estoica. Eu tenho estudado bem Pitágoras ele tem uma estoicismo. frase que ele fala assim: se o que você tem a falar não é melhor do que o silêncio, cale-se. Uhum. Porque Pesado, hein? ele fala Cale-se assim, para o sempre. silêncio, Ah lá. Cale-se o para silêncio ele tem um valor, mas que não pode... É como se você tivesse um espaço, isso aqui é um espaço. Você não deve colocar entulho aqui, você tem que aproveitar esse espaço e torná-lo algo produtivo. E a gente não tem esse cuidado com a palavra. Então, a gente gasta muitas palavras falando coisas sem sentido, sem valor nenhum, que não agrega nada para quem está ouvindo, nem para nós. E, às vezes, a gente ainda fala coisas de que usa a palavra de forma que, de novo, não com maldade, mas que agride, que diminui a outra pessoa. Como eu dei o exemplo aqui da minha amiga que fez uma crítica ao marido, querendo incentivar, ela fez uma Fez uma crítica na frente de outras pessoas. né? É. Então, as palavras, elas têm muito poder. Você pode, com uma palavra, edificar uma pessoa ou você pode destruir uma pessoa. Então, por isso, o propósito na comunicação, ou seja, ele é primordial. Você tem que falar e tem que ter um porquê você está falando. Ou tem seja, que ter, pensar antes de falar. pensar e tem que ser estratégico, tem que ter um propósito, tem que ter um significado, tem que ter um porquê Mas isso é difícil. antes de falar. Isso é muito difícil para algumas pessoas, principalmente, que É porque culturalmente isso não é trabalhado. Mas vou dar um exemplo como que isso é importante. Uma vez eu estava na praia, cheguei na praia para nadar, vou com a mochilinha, né? Tá meu palmar para natação, meu óculos, e aí eu deixei aquilo na barraca onde que eu fico, lá no Porto da Barra, barraca Beto Oi, fazendo propaganda pro Beto Oi aqui, deixei lá e antes de entrar no mar eu fiquei ali batendo papo, socializando com as pessoas que estavam ali, inclusive com o dono da barraca. E de repente veio um cara saindo do mar assim, e aí ele chegou e falou assim, vou pegar meu chinelo aqui, tá, Beto? E virou pro Beto e falou assim, Beto, onde tem um banheiro aqui que eu possa ir para me fazer xixi? Aí o Beto falou assim, você vai aqui no bar do Ademir, fala que você tá aqui na minha barraca, e aí ele deixa você usar lá, você não vai nem pagar para usar o banheiro do bar. Aí quando o cara saiu, eu achei estranho e falei assim, Beto, esse cara não conseguiu fazer xixi no mar, e saiu do mar só para fazer xixi. E o Beto falou assim, não, impossível. Ele deve ter saído para dar um telefonema, para comer alguma coisa, para fazer alguma coisa, e aproveitou que está com vontade de fazer xixi e me perguntou onde que ele poderia fazer. Eu falei, eu acho não, esse cara tem um bloqueio que ele não consegue fazer xixi no mar. E aí ficou nessa conversa. Ele falou, não existe isso, porque quando você está apertado para fazer xixi, é uma questão fisiológica, você vai fazer, você não consegue controlar. Aí eu falei, beleza. Por coincidência, o cara não foi embora, ele voltou rapidamente. Quando ele voltou, o Beto já falei, o Beto, o cara voltando, ele saiu, não foi para fazer outra coisa, não foi para ligar, para comer, para fazer nada, saiu só para fazer xixi. Aí o Beto foi, viu o cara chegando e falou assim, vem cá. Aí o baiano é meio assim, né? Fala na cara, né? Gigou assim. Aqui o meu amigo aqui me colocou na fria ainda. Falou que você não consegue fazer xixi no mar porque você tem algum bloqueio. É isso mesmo? Bem aí direto. ele foi, é bem direto. Acho que eles são amigos também. Aí ele foi e falou assim, não, e é verdade. Eu estava lá no mar nadando, praticando minha natação, depois dos barcos, e eu estava apertado para fazer xixi, eu tentava fazer xixi, tentava e não conseguia. Detalhe, na conversa, antes dele voltar, eu falei pro Beto assim, eu acho que alguém que tem uma ascensão sobre ele, tem uma ascendência sobre ele, tem uma autoridade sobre ele, informou ele, ensinou ele que isso é errado. Aí ele voltou e falou exatamente isso. Porque quando eu era criança, minha mãe falava que era errado fazer xixi dentro d'água.
Quando a gente ia para uma piscina, ia para algum lugar, ela não deixava. É que Ela na falava, piscina, quer né? fazer, sai. Só que isso que gerou uma programação na mente dele que bloqueou ele para essa experiência. Então, Nossa. mesmo no mar, ele não consegue. Agora, Interessante. perceba outro exemplo, que é uma história... Mas em termos de falar, que nós estávamos falando sobre a importância, o Do propósito da propósito, palavra. exatamente. A mãe dele falou algo que bloqueou o filho Sem o resto da pensar vida, sem pensar. Olha Agora, só. vou dar um outro exemplo. Alexandre, o Grande, Alexandre Magno, ele tinha 14 anos quando viu o pai dele tentando comprar um cavalo. O pai dele, Filipe, era o rei da Macedônia. Ele gostava de corridas de cavalo e estava ali comprando um cavalo de um cara que estava oferecendo. Só que o adestrador não conseguia montar no cavalo. O cavalo estava muito aresco e não conseguia montar. E Alexandre estava vendo aquela cena. E o pai dele fala assim, leva esse cavalo embora, porque esse cavalo não presta. Aí Alexandre vira e fala assim, pai, você vai perder um bom cavalo por inabilidade dos seus funcionários. Aí o Felipe fica puto e fala assim, ó, primeiro, respeita os mais velhos. Como é que você fala com um profissional, um funcionário que trabalha comigo há tanto tempo e fala que ele não tem habilidade? Eu falo assim, pai, eu estou dizendo a verdade. Você vai perder um bom cavalo por inabilidade do adestrador. Aí o Felipe fica puto, xinga com o filho dele e fala assim, olha, você é insolente, você tem 14 anos, até parece que você faria algo melhor. Aí Alexandre fala assim, eu domo esse cavalo, eu monto esse cavalo. E o Felipe fala assim, então vai lá. Aí o Alexandre fala assim, não, mas espera aí, o que eu vou ganhar? Aí o Felipe fala assim, o que você quer? Ele fala, eu quero o cavalo para mim. Esse é o cavalo mais famoso da história. Ele se chama Bucéfalo, porque ele tinha uma cara bem grande, parecia uma cara de boi, na verdade. E aí o Alexandre tinha notado que o cavalo se assustava com a sombra na frente dele, assim, no chão. Então o sol batia por trás do cavalo e ele via a sombra na frente. O que Alexandre faz? Ele pega o cavalo e vira o cavalo direto para o sol. E aí ele vai conversando com o cavalo, vai se aproximando do cavalo, vai tocando no cavalo, e o cavalo não está mais assustado com a sombra. E ele consegue montar no cavalo. E aí ele consegue galopar com o cavalo, dar uma volta bem grande, fazer uma curva que é difícil de fazer com o cavalo, mostrando bastante habilidade, e para repentinamente na frente do pai dele, de Filipe. E olha o que Filipe fala para o filho. Filho, busca para ti reinos maiores, porque a Macedônia é muito pequena para você. Olha a diferença. A mãe fala para o filho, olha, não faça xixi na água, que é errado. O outro pai fala para o filho, busca para ti reinos maiores, porque a Macedônia é muito pequena para ti. Poder da palavra, né? Poder da palavra. É muito grande. É muito mesmo, grande. É muito grande. Então, quando a gente vai conversar, quando a gente vai falar, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. O propósito é primordial na comunicação. Que legal. E aí volta a Pitágoras. Se a gente vai falar algo que não vai edificar, é melhor deixar o silêncio. Mas isso é difícil. É difícil. Nossa. Mas pensem como isso verticalizaria as nossas relações, a nossa vida, melhoraria. se tivesse qualidade em tudo, Muito, né, na nossa comunicação. Aliás, essa qualidade, a gente tem que ser... Eu falo que a melhoria contínua é o grande desafio do ser humano. Precisamos melhorar continuamente, né? Se a gente fizer cada dia um pouquinho melhor, se cada dia eu melhor... Imagina, se eu fizer uma pequena melhora todos os dias, 1% ao dia, no final do ano eu melhorei 365%. Eu melhorei demais. Vou aproveitar isso aí para poder melhorar a minha vida.